Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Amém? Todos acharam? A irmã ali está procurando. Mateus, capítulo 3. Posso ler? Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Podeis assentar. Amados irmãos, Jesus Cristo, a Bíblia diz no livro de Gálatas, que na plenitude do tempo, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, para trazer as boas novas da salvação para nós. Jesus Cristo ficou 30 anos sem se apresentar, muitas especulações existiram. Ficou junto com o seu pai, herdou a profissão de carpinteiro dele e continuou essa profissão. Depois o seu pai morre e ele permaneceu nessa profissão. Aos 30 anos ele ascende, ele aparece e começa a pregar o reino dos céus, o reino de Deus, porque o seu tempo era curto. O seu ministério durou 3 anos e no final todos já sabemos o que acontece. Ele é entregue, ele vai para a cruz, ele morre numa cruz por mim e morre por você. Ele confia que você vai até o fim, porque ele foi até o fim. Ele não voltou para trás, ele não deu as costas para seu Pai que está no céu, como muitos têm dado as costas para Deus, como muitos desprezam a Deus, e o diabo está ceifando almas e mais almas, está levando pessoas e mais pessoas, e tem gente dentro da igreja morrendo sem salvação. Meu Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja não salva ninguém. Eu sempre falo isso. O que vai te salvar não é a igreja. O que vai te salvar é o Evangelho de Cristo. Examineis, pois, as Escrituras, pois cuidais ter nela salvação e vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Só em Cristo há salvação. Em religião nenhuma, nem no judaísmo, nem no cristianismo, em nenhum ismo há salvação. Jesus disse: ninguém, nem Adão, Eva, Caim, Abel, ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Nenhuma religião vai te levar até Deus. Religião são representações. O Evangelho é puro, é genuíno, é de Deus. Aqui há salvação. Quem está em Cristo é nova criatura. Aquele que crer e for batizado será. Percebe que o verbo é futurista, não é afirmativo. Não está dizendo está salvo. Ele está dizendo: aquele que crer e for, será. E o que não crer também será. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo para mim e Deus tem um tempo para você. Às vezes o homem está lá no mundo, você não dá nada por ele, Deus está só puxando cordas e mais cordas. Se Deus ama aquela alma, Ele vai resgatar. Ele pode estar onde Ele estiver. Quando Deus ama uma alma, Ele resgata o mundo, Ele vara o mundo atrás de uma alma. Mas sabe por que isso hoje não acontece, irmãos? Toda empresa cria um produto, e para que esse produto tenha sucesso, tem que ter marketing. Uma vez que o produto é lançado no mercado, quem vai aprovar esse produto é o consumidor. Mas há todo um processo por trás disso. Aos criadores, aos desenhistas, aos projetistas, há aquelas pessoas que experimentam. Já viu os degustadores de vinho? Ele ganha, um degustador de vinho hoje ganha 30, 40, 50 mil reais por mês. A vida dele é degustar vinho. Ele prova, vai lá, cospe, tem 30 copinhas, ele cospe para ver qual vinho se está pronto. Se ele disser: esse vinho aqui está bom, pode ir para o mercado vender, porque é venda garantida. Assim é quando uma empresa cria um produto, vai para o mercado, faz propaganda, gasta-se milhões, e a resposta final é sua. Como minha? Você tem que consumir. Por que a Coca-Cola é o que vende mais? Por causa da qualidade da Coca-Cola. Então a Coca-Cola ela é bem representada. Não, mas onde o irmão quer chegar? Sabe qual é o produto que eu vou te oferecer hoje? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Esse é um produto criado na mente de Deus. Só que Deus precisa de pessoas qualificadas, representantes qualificados. Deus precisa de propagandas originais e não falsificadas. Deus precisa de pessoas vocacionadas, pessoas preparadas. Porque senão o produto final é reprovado, senão é falsificado. O Evangelho de Cristo não é falsificado, é genuíno, é verdadeiro, é único. Mas os seus representantes deixam a desejar. Os seus representantes deixam a desejar. Aí sai o quê? Produto pirateado. Produto pirateado. Sabe quando vem o Evangelho e não é verdadeiro, irmão? Sabe o que acontece? Não há transformação de almas, não há mudança de caráter. Esse homem João Batista, que já foi falado lá em Isaías 40, voz que clama no deserto, seu ministério durou 1 ano, foi perseguido, foi assassinado,
Mas ele não queria nem saber se iam aprovar ele, se não iam aprovar ele. Ele pregou contra reis, ele pregou contra governador, ele pregava contra quem tivesse, não importava a situação ou a posição. Hoje nós temos medo de pregar. O cara é prefeito, não posso falar contra ele. O outro é governador, o outro é ministro. Quem disse para você? Onde está escrito na Bíblia que eu não posso pregar contra essas pessoas? Respeitar é uma coisa, concordar é outra coisa completamente diferente, irmãos. Se está no pecado, se está cometendo pecado, tem que ser falado. Ezequiel pregava contra os sacerdotes, e eles eram líderes, contra os reis, as rainhas. Ele não queria nem saber. Põe-te em pé, porque eu falarei contigo, eu colocarei palavras na sua boca, e eles vão ouvir, e você vai dizer, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. A verdade é uma só, não importa posição social para Deus. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Respeitar uma autoridade é preciso. Temos que respeitar, é lógico, ele é prefeito, ele é o governador, mas ele não está acima da lei de Deus, porque tudo que passa por cima da lei de Deus não merece respeito. Segundo Pedro vai dizer isso. Melhor é obedecer a Deus do que os homens, porque os homens erram. Uma lei que é aprovada aí fora, muitas das vezes beneficia eles e prejudica você. E pensa que Deus se agrada de certas leis que tem no mundo? Deus não se agrada, irmão. Criamos leis mais para escravizar pessoas. É só olhar para o país que você mora. Agora na Romênia os irmãos viram na televisão, um ministro baixou uma lei para que um político, até 150 mil dólares, se ele desviasse, não era crime. Olha o absurdo, irmão. O povo foi para a rua, bateu de frente, e ele teve que revogar essa lei agora. Só que o povo, não satisfeito, pediu a cabeça dele e dos outros ministros. Eles vão ter que renunciar. Quem dera se isso acontecesse nesse país. Nós estamos assistindo de poltrona, os homens fazem o que querem. Sabe o que é isso, irmão? Falta de Deus, e Deus deixa acontecer mesmo, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída de Deus, seja para mais ou seja para menos, não importa se ele é assassino, não importa se ele está matando, se ele deixou de matar, se Deus colocou lá, ele vai ficar lá, porque o povo precisa aprender e ser repreendido. Deus traz, irmão. Você pensa que Deus permite isso acontecer? Deus não quer nem saber. Ah, está morrendo fulano, cicrano, estão morrendo. Deus está só assistindo. Eu falei, não, e vocês querem? Vocês não querem saber de mim, então vocês vão pagar o preço do desprezo que vocês têm me dado. Aquilo que é certo passa a ser errado. Até para voltar, irmão, Deus permite voltar no errado. Fala, nossa, mas de novo esse cara eleito? Deus permite, sabe por quê? Porque o povo está fora da sua palavra. O povo não quer saber de Deus. O povo está pouco se lixando porque acontece de bom ou de mal. Nós estamos ali só olhando. Ah, vamos esperar no Senhor, irmão. Irmãos, vamos fazer. Paulo disse no livro de Romanos capítulo 14: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela razão do vosso entendimento. Não temos que nos conformar não com frieza, irmão. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que fazer a diferença no meio da igreja. Não importa se a igreja está fria, deixou de estar fria, se tem amor, se não tem amor, o Senhor está vivo, está no nosso meio, e Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Deserto, irmão. Terra infértil. O que tem no deserto? Areia.
A irmã Teresa foi visitar, e ele pregava onde? No deserto. Pregar no deserto, mas é pregar para ninguém. Não é isso? Mas, irmãos, vocês falaram aqui a manhã inteira, não é isso? A minha mulher, tem hora que eu tenho que chamar a atenção. Meu Deus, pega o telefone, fala: meu Senhor, tem misericórdia. Falei: amor, você tem inteligência, o que você não tem ainda é desenvoltura. Eu prego as pregações dela em casa. Ela prega para mim, eu prego para ela. Prega para o espelho, irmão. Olha para o espelho. Ela já me pega falando sozinho direto. A Bíblia diz que Deus, Ele gosta de pegar as coisas insensatas para confundir as coisas sensatas. Ele gosta de pegar o menos conhecedor para confundir o maior conhecedor. Se Deus tivesse dado a sabedoria para os inteligentes, o mundo estava perdido, irmão. Ele preferiu dar para mim e para você, para os humildes de coração, para os seus pequenininhos. Mas os seus pequenininhos têm que fazer a sua parte, tem que ler. Segunda coisa, tem que entender, irmão: você tem vocação? Você foi chamado para isso? Ezequiel foi chamado, Paulo foi chamado. Ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, e nem por homem nenhum, mas por Jesus Cristo. Quem chamou ele foi Jesus Cristo. Quem separa é Jesus Cristo. Quem vocaciona é Jesus Cristo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Procura te apresentar-te a Deus aprovado e digno. Se não é seu chamado pregar, irmão, não se atreva. Muita gente é iludida com isso daí. Cada um tem um chamado. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, não é todos. Nem todo mundo, irmão, vai ser Ezequiel. Nem todo mundo vai ser Paulo. Mas como foi dito aqui, você não é pequenininho dentro da igreja. O porteiro não é pequenininho, quem limpa não é pequenininho. Todos têm importância para o Senhor. Mas se você limpar, limpa com amor. Se você ficar ali, fica com amor. Se você pregar, prega com amor. Se você não prega, tem amor do mesmo jeito. Glória a Deus. Tem amor do mesmo jeito. Ele diz aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como é que isso acontece, irmãos? É como uma construção. Terreno cheio de capim, você tem que carpinar. Você tem que limpar todo o terreno. Depois você vai chamar uma pessoa que saiba trabalhar com construção, um pedreiro. Ele vai medir o seu terreno. Você vai falar quantos cômodos você quer, a forma que você quer, e ele vai começar a escavar. Depois ele vai pôr os baldrames, vai começar a subir parede. Depois vai bater laje. Antes da laje tem a preparação da laje. Você tem que ter dinheiro para financiar todas essas coisas. Isso leva tempo. Quem pode, vai fazer na hora. Quem não pode, faz aos poucos. A obra de Deus é assim, irmãos. João Batista veio preparar o terreno, ele veio na frente, ele veio abrir as comportas para o Senhor, para o Salvador da humanidade. Nós somos os porteiros, temos que abrir as portas do Evangelho, ir por todo mundo e anunciar as boas novas da salvação, mas não falando baboseira para os outros, não ficar prometendo o que Deus não mandou prometer, não dizer que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Fale de salvação, da necessidade da salvação da alma.
Tem gente, irmão, que vai evangelizar, promete o mundo e o fundo para os outros. Deus vai fazer isso. Deus vai te dar aquilo. Deus vai te dar carro, comida, roupa, palavra. Irmão, o evangelho não é constituído nem de comida e nem de bebida. Fica prometendo o que Deus não mandou prometer, iludindo a pessoa vem para a igreja, aquilo não acontece, ela sai da igreja desiludida, e você é o culpado por iludir a pessoa, mentir para a pessoa, prometer o que Deus não mandou prometer. Jesus nunca garantiu serviço para ninguém. A igreja não é CUT, não é CGT, não é central sindical, não é hospital. Deus cura? Lógico que Ele cura, irmão. Quem disse que não? Deus não pode abrir uma porta, mas esse não é papel do Evangelho. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem. É o que? Fazer a vontade do meu Pai. Amém. Isso é Evangelho, o resto é especulação, irmãos. Eu fui outro dia num lugar, que eu não vou citar o nome. Nossa, meu Deus, eu quase vim embora. O cara fala mais em bênção do que em Deus. Irmão, eu vou repetir isso todas as vezes que eu pregar. Deus está acima dos seus milagres. Deus é maior do que as suas curas. Se você está servindo um Deus só pelo que Ele faz por você, você é o pior miserável que existe na face da terra, porque isso os pagãos fazem. Você tem que servir a Deus não por aquilo que Ele faz por você, mas por aquilo que Ele é na sua vida, porque Ele está acima de tudo. Um pai não garante para os filhos um bem-estar quando casa com uma mulher? Ele não promete que Ele vai cuidar do filho, vai educar, vai alimentar, vai dar roupa, vai levar para a escola? Não é isso que um pai promete para um filho? Esse filho fica toda hora cobrando dele. Imagina uma mãe com uma filha toda hora no pé dela: mãe, cadê meu tablet? Cadê meu celular? Cadê meu tênis novo? Você não vai se irritar uma hora dessa? Ô filha, peraí, eu te prometi, mas é no tempo certo. Deus já te prometeu lá no passado, irmãos. Ele te deu a certeza lá. É você que não crê, é você que é incrédulo, é você que fica inventando cultos e mais cultos para tentar receber alguma coisa de Deus. Ele disse: se fores fiel hoje e se tomares o cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito é o fruto do seu ventre. Sabe por que você não tem nada? Porque você não tem fé, porque a sua fé é morta. Você fala que acredita, mas você no fundo você não acredita. Sabe por quê, irmão? Porque quando o desespero vem, você corre e você passa o pé pelas mãos. Você não sabe esperar em Deus. Por isso que hoje se fala tanto em bênção e em vitória dentro das igrejas. É isso que está movido as igrejas. Essa maldita teologia da prosperidade está acabando com as igrejas brasileiras. As pessoas só vêm aqui atrás de bênção, atrás do Salvador, de ter uma vida regada na palavra, de ter mudança de caráter. Ninguém vem. E se Deus não pode nem corrigir mais ninguém hoje, Deus não pode corrigir ninguém mais hoje. Ela me mostrou uma coisa na internet, no celular dela. A mulher falou: irmãos, eu sou missionária, irmã, pastora. Missionário. Eu oro. Foi. Irmão, isso é um absurdo. Você pensa que tem gente que não acredita nisso, irmão? Uma hora de oração, sabe quanto? R$ 1.500. 10 minutos, 300. Minha irmã falou, Não, 150. minha irmã falou: vou ficar rica. 10 minutos, 150. Irmãos, você pensa que tem pessoas que não pagam? Meu Deus. Você acha que tem pessoas que não pagam? Isso é evangelho? Uma pessoa dessa é de Deus? O que Jesus disse: dai de graça o que recebestes de graça.
Não, Deus fez uma promessa, eu creio nela, eu vou morrer na incredulidade. João Batista preparou o caminho com o Senhor. Ele acreditou, ele veio primeiro, ele morreu, ele teve a cabeça dele decapitada, mas ele não desistiu, ele foi até o fim, ele abriu as veredas, porque o Mestre está chegando e nós temos que ser João Batista. A nossa vida já não é mais nossa, é do Senhor. Paulo disse: não vivo eu, Cristo vive em mim. A sua vida não é mais sua. Quando você aceitou Jesus, você travou uma guerra contra o diabo e contra o inferno. Você travou essa guerra, irmão. E agora você vai ter que ir até o fim. Sabe por quê? Porque se você se desistir, que diz Deus, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não desista, porque Deus nunca desistiu de você. Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Estão muitos morrendo aí, irmão. Estão morrendo. O diabo vai ceifar, e a morte está vindo buscar mesmo. Vocês estão vendo aí o mundo como é que está. Jesus está voltando, mas a igreja parece que está meia... Nos Estados Unidos, irmão, só para vocês terem uma base, 72% das pessoas que se dizem evangélicas não acreditam na volta de Cristo. Não acreditam na volta de Cristo. Infelizmente, para você ver como é que está. Por quê? Só se prega lá o quê? Prosperidade. Só se prega isso. Vamos lá. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, a roupa, irmão, você pensa que era leve a roupa de João Batista? Era pesadíssima, irmão. Incomodava. E ele comia gafanhotos, porque a lei levítica permitia comer o mel silvestre e gafanhoto. João Batista, alguns historiadores, dizem que pertenceu aos essênios. Eu não acredito, porque os essênios eram um grupo de pessoas que, não gostava de riquezas, não era apegado à riqueza, mas eles tinham lá uns rituais meio loucos. João Batista jamais descendeu dos essênios. Essa seita existia na época de Jesus, ela era fortíssima. Fortíssima. Não tem esses Hare Krishna aí? Eles também se desapegam de tudo. Deus não pediu nada disso. Lógico que Jesus falou: juntai tesouro no céu. Isso não quer dizer que você não possa ter uma propriedade. Isso não quer dizer que você não possa ter um conforto, não ter uma vida boa. Deus não é contra a riqueza, irmão. Não é contra rico nenhum. Ele é contra o apego ao dinheiro. O dinheiro é abençoado. O dinheiro não é maldito, como muita gente fala, não. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Ele criou é bom. Agora é saber usar. O celular é bom, mas se você deixar se enganar, ele te vicia, ele te prende. Quantos não estão presos fazendo até terapia por causa de internet? Selfies e mais selfies. Esses dias um rapaz caiu de uma montanha de mais de 8 metros de altura, porque foi tirar uma selfie. A pedra quebrou e ele desceu. Cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Vamos lá. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O irmão João Batista, ele era um homem de Deus. Ele tinha um chamado estilo Elias, tanto que eles esperavam quem? Elias. Tanto os fariseus quanto os saduceus souberam, porque quando você fala e o Senhor falou, e a voz do Senhor veio, isso era a pegada dos profetas do Velho Testamento. E veio sobre mim a palavra do Senhor. Quem usava esses termos eram os profetas. Os apóstolos, se você estudar, não usavam esse tipo de termo. Eles nunca usaram isso. Mas João Batista tinha a pegada de Elias, o mesmo espírito de Elias, que é o Espírito Santo de Deus, que é o espírito que capacita a igreja, que é o espírito que te convence do pecado, que é o espírito que te tirou do lamaçal, te tirou das drogas, porque Deus te convenceu. Jesus disse: irei para o Pai, mas não vos deixarei
órfãos, antes mandarei quem? O Consolador. É Ele que te consola, é Ele que te convence, é Ele que interpreta seus sonhos, é Ele que interpreta as suas orações. Ele leva até Cristo e Cristo leva até Deus. Glória a Deus! É isso que Ele faz. Os fariseus vieram saber. João Batista estava batizando, porque ele pregava o quê? Arrependimento. O que é arrepender-se? Voltar para trás, dar um passo para trás. O batismo, irmão, só tem validade se houver arrependimento. Primeiro morre-se para o mundo e renasce uma pessoa em Cristo. Só assim você pode ser batizado. Tem gente batizando sem se arrepender. Tem gente que batiza primeiro para arrepender depois. Irmão, isso não existe, irmão. Isso nem é bíblico. A palavra tem que te limpar primeiro, tem que te purificar primeiro, tem que te lavar inteiro, tem que te transformar, tem que te mudar. Uma vez feita essa transformação, o batismo ele é automático. Quando você ouvir falar em batismo, opa, eu estou aqui, ergue minha mão, porque eu já estou o quê? Apto, preparado para assumir uma responsabilidade diante de Deus. Só desta forma. E eles vieram saber, quem é você? Você é Elias? Não. Você é o Messias? Não. Você é fulano? Não. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia, Deus! Ele é a voz que clama. Você quer saber quem é Deus? Você quer saber quem é o Espírito Santo? É a voz que clama no deserto. É a voz que fala com você. É a voz que te aconselha. É a voz que quando você vai sonhar, Ele vai interpretar para você. É a voz que quando você tem dúvida, Ele vai tirar suas dúvidas. Essa é a voz que clama no deserto. A voz do Senhor. Tira. Aleluia! Amém? Graças a Deus. E ele diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham do batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já viu uma víbora, irmão? Já viu cobra? Quando você põe fogo na mata, o que faz as cobras? Elas fogem. Sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas estão fugindo da verdade. As pessoas são víboras. As pessoas não pregam mais a verdade dentro da igreja. É só conveniência. É só para agradar meu pastor, para me ser convidado. Porque se eu pregar a verdade, ninguém me convida para pregar. Quem é que vai me chamar? Irmão, os verdadeiros homens de Deus. Eu vi uma palestra do pastor Ariovaldo, um verdadeiro homem de Deus, falou: irmão, homens de Deus e mulheres de Deus não tem vez na igreja, são isolados. Agora esses que pregam besterol, pregando só para agradar, esses não saem dos cultos. Pode reparar, irmão, teve um irmãozinho aqui no salão que ele: irmão, pela misericórdia de Deus, eu não sei ler, não sei escrever, não sou teólogo, nem quero ser, mas não me falta convite. Um dia eu estou numa igreja, quem ele está? Ele. Nossa, quando eu vi ele pregar, eu levantei e fui embora, irmão. Não desfaço de ninguém não, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém, mas para ouvir besteira eu fico na minha casa. Eu sou sincero, irmão. Para ouvir besteira, eu assisto minhas novelas que eu ganho muito mais. Melhor do que eu vir aqui e murmurar depois e meter o pau no irmão, ou falar mal dele pelas costas. Para ouvir besteira eu fico na minha casa, eu não saio nem da minha casa. É o que mais se vê ouvir hoje em cima, e público, besterol. Falar de coisas que Deus não mandou falar, só para te agradar, para atrair gente, ou encher a igreja. Não pode, irmãos. Deus não trabalha dessa forma. E vai pagar um preço caro no dia do juízo final. Tem muita gente que vai ficar de fora da salvação porque não prega a verdade de Deus. Muita gente vai ficar de fora da salvação porque não prega a verdade de Deus, porque prega para os homens, não prega aquilo que Deus quer. Olha lá o profeta Samuel tentando correr. Eu sou jovem, sou moço. Moisés é a mesma coisa. Deus chama ele: eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho a língua presa.
Deus olhou e falou assim: não é teu irmão Arão? Falou: é, então ele será o teu porta-voz. Então quando Deus vocaciona, você não tem para onde correr, você não tem para onde ir. E se você não fizer a vontade de Deus, Deus vai cobrar na sua vida. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, mas faça a tua parte, porque eu te ajudarei. Não faça de Deus um empregado. Ele te dá ferramentas, irmão. Caderno, um dicionário, bíblias de estudo, livros. Vamos ler, irmão. Você quer mastigado? A irmã não tem vergonha, admira a irmã, leu. Leu, o que a irmã falou. Ela é Ezequiel? Não, Ezequiel era Ezequiel, Reginaldo é Reginaldo, Tereza é Tereza. Mas ela leu. Não importa, irmão. Agora, Senhor, eu fui chamado para isso, mas uma palavrinha eu levo. Posso não ser um Ezequiel, mas uma palavra eu levo, porque o Senhor, quando tem humildade, quando tem clareza, quando tem busca, não importa se é eloquente ou deixou de ser eloquente, o Senhor usa. Quando Ele quer falar, Ele fala pelo pequeno e fala pelo grande. Aleluia, Deus! Amém? Mais 2 minutinhos para a gente terminar. Então, irmão, não fique com vergonha, mas entenda, irmão. Padeiro é padeiro, boleiro é boleiro. Jogador de bola tem várias funções. Quem fica na área não é o goleiro. Deu para entender o que eu quis dizer? Cada um na sua função. Se contente com o que Deus te deu. Não tenha inveja do irmão se ele é mais inteligente do que você. Enquanto muitos estão dormindo, tem irmão que está sentado lá 6 horas em cima de uma cadeira, só estudando, e outros estão deitados. E o irmão está lá 8. Os teólogos do passado, os pais da igreja, irmãos, eles não tinham tempo nem para a família. Tinha Orígenes de Alexandria, para a gente terminar, ele passava 14 horas estudando. Ele começava de manhã e parava 2 horas da madrugada. A biblioteca dele era do tamanho dessa igreja, só de livros. Agora, você não é obrigado a ter uma biblioteca desse tamanho, irmão. Ele tinha um chamado. Ele amava o que ele fazia. Paulo, segundo os historiadores, foi destruída. A biblioteca de Alexandria, em Roma, foi destruída. E segundo consta, Paulo teve participação nessa construção. Irmão, a maior biblioteca do mundo é católica, com mais de 1 bilhão de livros. Então você imagine, ali passam padres e mais padres, eles ficam 12, 14, 16 horas, lá é tudo refrigerado, é tudo bem feito, pergaminhos e mais pergaminhos, tudo lá guardado. Então é assim que faz vocação. Eles têm vocação para isso. E Deus vocaciona eu e vocaciona você. Amém? Então que hoje o Senhor te abençoe. E foi isso que Deus colocou no meu coração. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.